É isso aí, torcida do Vascão, e bora aqui, pessoal, para mais uma notícia. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte. Agora vamos com comentários do SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de deixar o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. E, pessoal, agora bora pro conteúdo que tá muito interessante. No Mineirão, o Vasco e o Cruzeiro ficaram no empate 1-1, mas foi um gostinho de derrota pro Vasco. Cadê? No Mineirão, jogo movimentado. Com apenas 1 minuto de partida, Caio Jorge chutou de longe, Léo Jardim fez grande defesa. Aos 20 foi a vez de Cássio salvar a bola de Matheus Carvalho. A rede só balançou no fim da primeira etapa. Após o escanteio, Puma chutou de fora da área, Hugo Moura aproveitou a bola e chutou para a defesa de Cássio. Mas Verratti, sempre ele, completou para o fundo da rede e abriu o placar. No segundo tempo, o gol da Raposa veio com apenas 13 minutos. Zé Ivaldo, de cabeça, mandou no canto de Léo Jardim e deixou tudo igual. O Vasco ainda teve o volante Matheus Carvalho expulso nesse lance de falta em Matheus Henrique. Com um jogador a menos, ficou com Léo Jardim a missão de segurar o ponto conquistado com o empate. O goleiro vascaíno salvou a equipe, como nesse lance nos acréscimos, espalmando o chute de Peralta. Final Vasco 1, Cruzeiro também 1. O que aconteceu, Lucas Pedrosa? Depois da sua análise, a gente vai colocar aqui no telão a publicação do Vasco em relação ao David, né? Fala comigo, Pedrosa. Olha, Fernando, eu acho que o Vasco fez ao contrário em relação aos últimos jogos que vinha fazendo na temporada. Geralmente o Vasco começava o primeiro tempo muito mal e no segundo tempo o time crescia de rendimento. Dessa vez o Vasco foi superior ao Cruzeiro no Mineirão, jogou mais do que o Cruzeiro no Mineirão no primeiro tempo, com algumas mudanças também, o Felipe Coutinho titular, Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues e tudo mais. E o Vasco teve o jogo sob controle, jogou bem melhor do que o Cruzeiro na primeira etapa e deveria ter ido para o segundo tempo com uma condição também de controlar essa partida. Mas o que a gente viu foi totalmente ao contrário. O Vasco começou a errar muito na saída de bola, começou a ter um certo desespero. Claramente o Cruzeiro sente a falta do Matheus Pereira, que mais uma vez não jogou contra o Vasco, e sente também uma nova metodologia de trabalho do Fernando Diniz, que ainda não deu tempo de ser implantada. Então o Vasco se aproveitou disso, mas depois chamou o Cruzeiro para o seu campo, errou bastante. O Rafael Paiva, na minha visão, ele teve uma leitura de jogo ali para poder utilizar os contra-ataques. E quando ele tira o Coutinho e não coloca um jogador de ligação para poder preencher esse meio, o Vasco perde a criatividade, ele perde o pensamento dentro de campo, se torna um time muito mais na base da velocidade e o Cruzeiro cresce no jogo dentro do Mineirão. O Cruzeiro é um baita de um time também, inclusive está acima do Vasco na tabela e consegue o empate nessa falha do Lucas Piton. Eu acho que não é uma questão dele ganhar na cabeça ou não. Eu acho que ele não poderia deixar o Zé Ivaldo ter tanta tranquilidade para cabecear assim. A falha acontece, o Vasco sofre o empate, depois o Léo Jardim começa a empilhar um monte de defesa, inclusive mais uma vez o Léo Jardim mostrando o baita de goleiro que ele é, jogador de seleção brasileira, e depois o Matheus Carvalho também acaba sendo expulso, muita gente discutiu se é, se não é, mas eu não vejo nada de absurdo aí, o Matheus Carvalho pisou no jogador do Cruzeiro, eu também achei querendo ou não, acho que ele não quis ter isso de forma alguma, chegou atrasado, mas pisou, mas o lance do Keno, mas o lance do Marcelo, errado foi o Marcelo que não foi expulso, errado foi o Keno que não foi expulso, e não a gente pode utilizar um erro para poder justificar, na minha visão, um acerto. E depois também teve um pênalti que passou batido do Jean David, que ele foi puxado ali no início do segundo tempo, mas a transmissão não mostrou replay, não foi nada, enfim. Eu acho que o Vasco que poderia ter saído com a vitória, se tornou um jogo acessível na minha visão, pelo que o Vasco produziu. O Vasco jogou muito bem no primeiro tempo e caiu muito de rendimento no segundo tempo e tem que dar esse ponto aí, graças a Deus, ao Léo Jardim, que também não é nenhuma tragédia, tá? Empatar no Cruzeiro com o Mineirão não é nenhuma tragédia. A circunstância que fez parecer uma derrota, porque o Vasco tinha um domínio ali, e eu acho que cada vez mais, infelizmente, nessa reta final aí de temporada, a gente vai começar a ver mais isso aí, sabe o que? Uma irregularidade dos times muito grande dentro de uma partida. Tem uma intensidade física para começar a fazer um bom primeiro tempo, e aí chega no segundo a gente vai começar a ver essa coisa de você, às vezes parece que dá um apagão, parece que as mexidas estão erradas, de fato mas aí começa a chamar o outro time para o seu campo, porque a temporada tá acabando, o calendário já tá pesado nas costas de todos esses jogadores. Fora que é a véspera do jogo decisivo pro Vasco. Exatamente. Né? E vamos colocar aqui na tela, ô Pedrosa, tá aí o Vasco da Gama publicou, o atacante David sofreu
uma entorse do joelho esquerdo durante a partida contra o Cruzeiro. No último domingo, ele passou por exames de imagem nessa segunda, onde foi diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior, é o famoso LCA. O atleta já iniciou tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e Performance, passará por cirurgia. A gente deseja aí uma plena recuperação, disse o Vasco, e a gente também deseja uma plena recuperação aí, aqui um beijo no coração aí de toda a galera do SBT Esportivo, porque é uma lesão chata e complicada. Ó, o Fluminense perdeu. É isso aí, torcida vascaína, e bora aqui, pessoal, para mais um conteúdo Vasco. Probabilidade de título de Libertadores Sul-Americana e rebaixamento. O Vasco ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro no momento, com 36 pontos conquistados em 27 jogos. Longe da zona de rebaixamento, a equipe Cruz Maltina quer manter o desempenho e sonha com vaga na Libertadores, que também pode vir se vencer a Copa do Brasil. Se um time brasileiro que está acima do Vasco na tabela vencer a Libertadores, Sul-Americana ou até mesmo a Copa do Brasil, novas vagas além do G6 serão abertas. Se terminar até 13ª posição, deve assegurar vaga na Sul-Americana de 2023. Então tem várias possibilidades para esse time do Vasco, principalmente, né, o título da Copa do Brasil. Já vimos aí times menos qualificados do que o Vasco ser campeão da Copa do Brasil, né? Quem não se lembra do Flamengo de 2013, que era um time horroroso, 1000 vezes pior, né, em questão de qualidade do que o Vasco, e foi campeão. O Vasco hoje tem um time qualificado, tem um time que tem jogadores que pode decidir a qualquer momento, que é no caso do Payet, do Coutinho, do Verratti. Tem o Piton ali que arrebenta também na lateral. Então, assim, hoje o Vasco tem condições de assegurar essa vaga na Libertadores, tanto pela Copa do Brasil, tanto pelo Campeonato Brasileiro. Ontem foi uma partida em que no primeiro tempo o Vasco dominou o Cruzeiro e na segunda etapa acabou deixando, né, o time lá de Minas crescer, mas lembrando que estava com um jogador a menos, então não dá para colocar isso muito na conta do time vascaíno. O que dá para colocar é essa questão de expulsão, né? Tem uma média muito grande de jogadores do Vasco sendo expulsos em partidas decisivas. Às vezes não interfere no resultado, mas muitas das vezes interfere e muito no resultado, né? Então, assim, tem que colocar na mente dos jogadores ali, principalmente esses jogadores novos ali, parar de querer chegar mostrando serviço, que isso vai prejudicar o Vasco. Às vezes chega com agressividade no outro jogador, o juiz está ali para fazer isso, cara, ainda mais contra o Vasco, é expulsão na certa. É isso aí, torcedor vascaíno, agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.